Beleza, começou a gravar. Então, muito bom dia aí todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de ED. A ideia da aula de hoje é a gente estudar a última estrutura de dados que falta a gente estudar, que implementa um dicionário. Então, a gente ainda está falando de dicionário, tipo abstrato de dados, que é uma coleção onde eu posso inserir, buscar e remover. A gente estudou já várias estruturas de dados que podem implementar um dicionário. ST, AVL, árvore B. E a ideia da aula de hoje é estudar a última estrutura, que é a tabela hash. A tabela hash, eu já adianto para vocês, ela é perfeita. É a melhor estrutura de dados que existe para dicionário ever. Ninguém bate ela. Quando ela funciona. Nem sempre ela funciona direito. E se ela não funcionar direito, ela fica bem ruim. Mas quando ela funciona, quando ela resolve funcionar bem, ela funciona muito bem. Muito bem mesmo. Para a gente estudar o que é a tabela hash, né, vamos começar pensando uma primeira hipótese, que é o seguinte. Imagina que eu já sei de antemão que todas as chaves do meu dicionário são inteiros de 0 a 9. Quer dizer, com isso é que eu já sei de antemão que eu sempre vou querer inserir, buscar e remover ou 0, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Tendo essa restrição prévia, a gente consegue bolar uma estrutura de dados bem eficiente para esse caso? Tem alguma ideia? Só tenho 10 opções de chave. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero poder inserir, buscar e remover muito rápido. Direto. Papum. Vetores. Como é que é o vetor, Carlos? Até agora, o único jeito mais rápido que eu penso é escolher um termo do meio e montar uma árvore mesmo. Tipo. Dá para fazer, mas embora a árvore, por exemplo, a AVL, né, que é balanceada, seja muito boa, né, eu ainda vou gastar alguns passos para fazer uma busca nela. Né? Alguns quer dizer mais de um. Vou ter que começar na raiz, aí ver se é menor ou maior, ir para um lado e tal. A hora que eu escolher um lado, provavelmente eu vou ter que fazer um segundo passo. Eu quero fazer isso em um passo só. Em um passo, só uma operação, inserir, buscar e remover qualquer chave. O Carlos comentou de vetores. Essa ideia é interessante. Qual que é a ideia do vetor? Um vetor que define qual elemento é e outro que guarda a informação. Ah, entendi. Dois vetores, um deles contendo... Não entendi, desculpa. Mas assim, será que eu consigo fazer com um vetor só? Ao invés de dois? Quero só um vetor. Prof, se você sabe que está ordenado, você não pode só falar para ele olhar para uma determinada casa, tipo, você está buscando, sei lá, o termo 5, você só fala, vai no 5, na posição 5. Gostei. Se eu já sei de antemão que eu só tenho 10 opções de chave possível, olha só que ideia que a gente pode ter. Cria um vetor de 10 posições mesmo, coincidentemente de 0 a 9, né, os índices do meu vetor. E se você quer inserir, buscar ou remover uma determinada chave, a única coisa que você precisa fazer é ir direto na posição respectiva dessa chave no vetor, inserir lá, buscar lá ou remover lá.
Por exemplo, inicialmente não tem ninguém no meu dicionário. Eu vou representar isso dessa forma, mas pensa que isso aqui é qualquer valor que representa que não tem ninguém. Tipo -1 da vida. Só para dizer que não tem ninguém nessa posição. Aí imagina, por exemplo, que eu quero inserir a chave 2. Eu quero inserir o 2. O que eu vou fazer? Eu vou lá na posição 2 do vetor e insiro 2 lá. Só isso. V de 2 igual a 2. Beleza? Uma operação só a gente inseriu o 2. Ah, quero buscar o 2. Quero saber se o 2 está no dicionário ou não. Beleza. É só acessar a posição V de 2 do vetor. Se tiver um 2 ali dentro, beleza. Ele está lá. Senão, não. A busca é só um if. If V de 2, diferente de -1, por exemplo. Ou, quero remover o 2. Beleza. Vai na posição 2 e volta ao símbolo que significa que não tem nada. Ah, quero inserir o 5 agora. Vai na posição 5 e coloca ele lá. Quero inserir o 7. Vai na posição 7, coloca ele lá. Se eu sei de antemão que eu só tenho 10 opções possíveis, cria um vetor de 10 posições, uma para cada opção possível, e na hora que você for buscar inserir ou remover uma determinada chave, é só acessar direto a posição do vetor respectiva dessa chave. Faz sentido? Vocês concordam que é muito eficiente? É só acessar uma posição do vetor. É mais direto do que isso impossível. Quando funciona, essa é a melhor estrutura de dados que tem. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora eu vou complicar um pouco as coisas, que é o seguinte. Eu ainda quero ter um vetor de 10 posições, tá? É isso que eu tenho na minha memória. Só que agora, as minhas chaves vão até 10 na nona. 10 na nona é 1 bilhão, se não me engano. Agora complica um pouco, né? Como é que eu vou colocar chaves que vão de 0 até 1 bilhão em um vetor que só tem 10 posições, né? Porém, a ideia por trás eu quero manter. Tá? A ideia de que eu vou pegar a minha chave e associar essa chave a alguma posição do meu vetor para, nessa posição, eu saber se ela está lá, inserir ela lá ou remover ela de lá. Tá bem? A ideia é a mesma. A única diferença é que eu não posso fazer agora um acesso direto. Eu não posso ir direto numa determinada posição do vetor, porque pode ser que essa posição não exista. Né? Ah, vou inserir a chave 300. Não tem posição 300. Mas, se eu conseguir mapear 300, ou a chave que for, para algum número de 0 a 9, eu ainda consigo utilizar essa ideia. Imagina que eu tenho uma função mágica, essa função recebe 300 como entrada, como parâmetro, e retorna um número de 0 a 9, sei lá, retorna 2. Então, na posição 2 é onde eu vou colocar o 300, nesse caso. Tudo bem que eu quero fazer mais ou menos? Eu quero continuar usando a ideia do vetor, só que ao invés de indexar ele diretamente, eu quero indexar ele por uma função. Beleza? Quando eu faço isso, alguém abriu? Eu tinha aberto para comentar. Dá para fazer com uma lista duplamente ligada, não dá? Tipo, você começa no. Você determina um início e um fim, aí tipo, você vai colocando tudo no meio deles, tipo 300. Não sei se entendi, desculpa. Tipo, você cria um nodo e aí fala para ele, lá dentro você escreve 300 e aí você aponta pro final e pro começo. E aí, tipo, você só vê se é maior ou menor depois para inserir. Ou então você define, tipo, posição 300. É, tipo, é complicado de passar o que tá na minha cabeça. Se eu entendi, a sua ideia da lista ligada é uma árvore, na verdade. Não, porque você tá falando que ele é a posição 300 já. Perdão, não entendi mesmo. Não. Tipo, é um vetor imaginário. E aí, tu basicamente colocaria diretão na posição 300, tipo. Ok. Só que com lista. Tipo. Apesar que faz mais operações se for usar nodo, né? Não faz uma única.
Apaga, não daria. Ok, eu entendo assim, eu acho bastante válida, né, a tentativa de criar uma nova estrutura de dados, tá? Eu acho isso bastante bacana, mas eu quero focar na estrutura da aula de hoje, que se der certo, a gente consegue fazer em um passo só. Nem sempre dá certo, a gente chega lá. Mas se der, em um passo só, sem ponteiro, sem nodo, sem nada, só com um vetorzinho e uma função mágica que indexa esse vetorzinho, a gente consegue fazer tudo. Okay? Essa ideia a gente chama de tabela hash. O que é uma tabela hash? A gente chama de tabela, mas na verdade é só um vetor mesmo. É aquele vetorzinho que a gente tinha antes. Eu estou chamando de M maiúsculo o tamanho da minha tabela hash. No nosso exemplo anterior, esse M era igual a 10. Beleza? Então, seja M maiúsculo o tamanho da minha tabela, que é quantas posições eu quero colocar no meu vetor, nessa minha tabela. E aí a pira é que ela é indexada por uma função que a gente chama de função hash. H de x. O que essa função faz é receber uma chave como parâmetro, e essa função me diz em qual posição do vetor eu vou inserir, buscar ou remover. Então, essa aqui é a minha função hash. Ela é usada para indexar tabelas hash. A gente vai ver uns exemplos daqui a pouco, mas o conceito, por enquanto, tudo bem? Beleza. Vamos ver uns exemplos, então. Por exemplo, sempre que for usar uma tabela hash, eu preciso definir duas coisas a priori. Primeiro, esse M. Qual que vai ser o tamanho da minha tabela? Isso depende muito de quanto memória você tem disponível para fazer isso daqui. Né? Por exemplo, nos casos que a gente podia ter chaves indo até 1 bilhão, né? Por que a gente não fazia um vetor de 1 bilhão posições? Né? Eu não tenho memória para isso. Eu tenho que fazer um vetor menor. Então, seja ele o tamanho desse vetor, você escolhe a priori, de acordo com quanta memória você tem, de acordo com a tua aplicação, com o contexto que você está usando a estrutura. Beleza? Escolhe isso e escolhe uma função hash. Como é que você vai estar usando para indexar esse vetor? No meu exemplo que eu trouxe aqui, M é igual a 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, nesse exemplo em particular. Eu vou usar como função hash, h de x, x% 6. Aqui vamos abrir um parênteses. Por porcento eu quero dizer resto da divisão. É o operador mod, né? X mod 6. O que eu estou querendo dizer é que o meu dicionário, as chaves são inteiros, e a minha função hash pega a minha chave, divide por 6, o tamanho da tabela, e pega o resto da divisão. Vocês concordam comigo? Se eu pegar o resto da divisão por 6, sempre vai dar um número de 0 a 5? Como o resto da divisão por 6 sempre vai dar um número de 0 a 5, essa função hash daqui, ela é válida no sentido de que ela consegue mapear cada chave para um número de 0 a 5, para uma posição da minha tabela hash. Eu posso utilizar como função hash qualquer função hash que tem como entrada uma chave e tem como saída qualquer número inteiro de 0 a m-1, nesse caso de 0 a 5. Se me retorna de 0 a 5, funciona, não importa qual função que é. A função mod, ela é a mais comum de ser usada como função hash. Porque é uma conta simples relativamente de fazer para o computador, é uma operação só, e sempre retorna um número de 0 até o tamanho da tabela -1. Então, assim, o mod 6 cai como uma luva para a gente aqui. Beleza? Tendo o tamanho da minha tabela e a minha função hash em particular, vamos fazer algumas operações aqui. Né? Por exemplo, imagina que nesse vetor aqui, que inicialmente não tem ninguém,
eu quero inserir a chave 2. Eu quero colocar a chave 2 no meu dicionário. Como é que eu vou determinar a posição em que a chave 2 vai parar na minha tabela hash? Sempre pela função. Eu vou calcular h de 2 nesse caso, é 2 mod 6. E se eu fizer a conta, 2 divididos por 6 dá 0 e sobra 2. Então dá 2 mesmo. A posição em que eu vou inserir a chave 2 é 2. Na posição 2 eu coloco 2. Tudo bem? Ok. Beleza. Próximo exemplo, eu quero inserir o 42 agora. A chave 42 nesse meu dicionário. Eu sempre vou usar a função hash para descobrir o índice dele na tabela. Calcula h de 42. H de 42 nessa função é 42 mod 6. 42 mod 6 dá 0. Acho que 6 vezes 8, né, dá 42 e aí dá 0, né? Ok. Resto da divisão dá 0. Você está me falando que a chave 42 tem que ser inserida na posição 0 do vetor. Na posição 0 é onde eu vou colocar o 42. Beleza? Okay. Quero buscar o 42. Quero saber se o 42 está na tabela ou não. Sempre usa a função hash. Calcula a função hash da chave que você quer buscar, inserir ou remover, para determinar em qual posição da tabela hash você vai buscar, inserir ou remover. Nesse caso deu 0, aí você vai na posição 0. Ah, opa, 42 está lá. Beleza? Legal. Vou inserir o 51. Mesma coisa. Calcula a função hash do 51. Esse exemplo, 51 mod 6. Isso aqui vai dar, na minha continha, 3. Então, chave 51 vai na posição 3. Na posição 3 eu coloco o 51. Tá aqui, beleza? De boa. Nenhuma dúvida, né? Beleza. Vou inserir a chave 33 agora. Okay? Vamos lá. Calculei a função hash de 33. Na função hash que a gente está usando, isso é 33 mod 6. 33 mod 6 dá 3. Puta que pariu, já tem alguém na posição 3. Né? Pessoal, o que está acontecendo agora é eu estou tentando inserir uma chave nova numa posição que já está ocupada na minha tabela hash, certo? Isso é um problema. Okay? De fato, né? Eu não consigo fazer essa operação. Né? Não tem como. A minha função hash está me mandando para uma posição que já está ocupada. Se a gente for parar para pensar, é meio natural, para não falar óbvio, que isso ia acontecer. Né? Se eu estou podendo inserir chaves de até 1 bilhão, por exemplo, só que eu só tenho 6 posições de memória, lá pelas tantas, alguma dessas posições vai começar a repetir na função hash. Certo? Isso aqui a gente chama de colisão. É o nome certo disso aqui. Eu estou falando que as chaves 51 e a chave 33, as duas chaves, colidem na posição 3 da tabela hash. Uma colisão é quando eu tenho duas chaves diferentes, mas na hora que eu for calcular a função hash, cai na mesma posição. É quando eu tenho x diferente de y, porém h de x igual a h de y. Isso aqui é uma colisão. Colisão é o problema da tabela hash. Né? Lembra que eu estava comentando antes. Quando funciona, a tabela hash é muito rápida. Isso aqui é quando ela não funciona. Está acontecendo uma colisão. O que eu faço quando acontece uma colisão? Assim, a gente consegue adaptar a estrutura de dados para tratar isso daqui, para tratar a colisão. Nessa adaptada, a gente vai perder um pouco de eficiência, né? A gente não vai conseguir ser tão direto. Tá? Então, nesse sentido que ela vai deixar de ser ótima. Mas ainda assim dá para tratar. Quem tem
tem alguma ideia do que fazer quando colide? Uma matriz. Como é que seria essa matriz? Você só faz uma segunda linha do vetor, com 6 posições também, e insere naquela posição 3 o 33. Você faz outra linha e joga o 33 para cá. Isso? Uhum. O resto da linha ficou vazia, né? Só o 33 nesse momento é o que está sendo importante para a gente. Concordo, a ideia é boa, mas e se ao invés de fazer uma linha só, eu desse um jeito de gastar só mais uma casa aqui, só por 33. E, de certa forma, pendurasse ela na posição 3 da minha matriz. Pessoal, abrindo parênteses, existem duas maneiras, existem várias, mas as clássicas são duas maneiras da gente tratar a colisão em tabela hash. Uma que a gente chama de endereçamento aberto, outra que a gente chama de endereçamento fechado. Vamos falar de cada uma dessas técnicas, tanto de endereçamento aberto quanto fechado. Vamos começar por essa daqui, que é o endereçamento fechado. Vamos lá. A ideia é o seguinte, se eu tenho uma colisão, é porque eu tenho mais de uma chave querendo ocupar a mesma posição da minha tabela hash. No endereçamento fechado, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ocupar mesmo. Beleza, deixa as duas aí na posição 3. Todo mundo que colide, você coloca na mesma posição da tabela hash. Tá, mas não dá, né? Porque é uma posição de um vetor, só tem uma casinha ali dentro. Você vai trocar essa posição do vetor por alguma outra estrutura de dados. Pode ser uma matriz, pode ser um outro vetor, pode ser uma lista ligada, pode ser uma VL, pode ser uma BST, pode ser a própria tabela hash, qualquer outra estrutura de dados para a gente colocar dentro de cada posição da minha tabela hash, para que ela possa comportar todas as chaves que colidem naquela posição. Existem diversas opções de estrutura de dados que a gente pode usar. Eu vou dar como exemplos a lista ligada, que é a mais comum, né, de fazer endereçamento fechado com ela. Mas é um exemplo, fica como observação que poderia ser qualquer estrutura de dados. Se eu usar, por exemplo, uma lista ligada, como é que vai ficar a minha tabela? Vai ficar assim, ó. Essa aqui é ainda a tabela hash, beleza? Ao invés de eu desenhar na horizontal, eu estou achando mais fácil desenhar na vertical. Mas ainda é o mesmo vetor. E aí, em cada posição do vetor, eu vou colocar uma lista ligada para comportar todas as chaves que colidem naquela posição. Então, por exemplo, inicialmente, todas as listas estão vazias. Aqui tem um ponteirinho ali apontando para null em todas as posições do vetor. Vou inserir o 2. O 2 vai na posição 2. Então, eu vou lá na posição 2 e insiro o 2 na lista ligada dessa posição. Okay? Vou inserir o 42. Ele vai na posição 0. Na posição 0, eu insiro o 42. O 51 vai na posição 3. Então, na posição 3, eu insiro o 51. E aqui, a hora que eu for inserir o 33, ele também vai na posição 3. E tudo bem, eu tenho uma lista ligada para comportar as colisões. Vou na lista ligada da posição 3 e insiro essa chave nova aí, 33. Beleza? Okay. Então, endereçamento fechado é em cada posição da tabela hash, alguma estrutura de dados. Nesse exemplo, a lista ligada é a mais comum, mas pode ser outra. Qualquer estrutura de dados para colocar dentro dela todas as chaves que colidem. Ok?
E aí, só para continuar alguns exemplos daqui, né? Deixa eu continuar de... Não, pode ser de preto mesmo. Se eu inserir, por exemplo, 80, sempre usando a função hash, então a hash de 80 é 80 mod 6, que nesse caso dá 2. A gente vai ver que na posição 2 já tem uma chave lá, mas não tem problema no endereçamento fechado. É só colocar o 80 aqui. Beleza? Se eu inserir o 6, por exemplo, calcula a função hash para saber em qual posição vai cair. Na posição que cair, você insere o número. Por aí vai. Vou inserir só mais um, que é o 68. Hash de 68. 68 mod 6. Isso aqui vai dar 2 também. 68 também. Aqui, beleza. Legal. Abra um parênteses para chamar a atenção do seguinte. A gente resolveu o problema da colisão. Agora, quando colide, é só colocar numa estrutura de dados. De tal forma que você consegue colocar todo mundo que colide na mesma posição. Né? Por exemplo, todo mundo que a função hash deu 2 está na mesma posição. Todo mundo na mesma posição 2 da tabela hash. O problema disso é que a gente perde eficiência. Né? Imagina que eu vou fazer uma busca agora. Eu quero buscar pelo 68. Quero saber se o 68 está ou não no meu dicionário. Né? Vou lá, calculo a função hash do 68, vejo que está na posição 2. E aí, quando eu chegar na posição 2 da minha tabela, eu não posso simplesmente comparar ele aqui com o 2, que é onde começa a lista, e falar, é diferente de 68, ele não está. Eu tenho que percorrer toda a lista ligada até o final, nesse caso, para achar ele aqui como última posição. Certo? Então, eu saí de ir direto numa posição do vetor e só olhar para ela para ver se está lá ou não, para ir direto numa posição do vetor e, a partir dessa posição, percorrer toda uma estrutura de dados. Se essa estrutura de dados for muito grande, tiver muitas chaves, a minha busca começa a ficar muito ruim. Certo? Nesse exemplo aqui, a minha lista tem 3 chaves, a lista 2, né? A lista da posição 2 tem 3 chaves. Mas imagina que essa lista tenha, sei lá, 80 chaves. Né? Tem que fazer 80 operações para achar esse cara. Né? E aí a gente já começa a refletir algumas coisas bastante interessantes. Né? Deixa eu ver, função hash. Né? Hash em português é espalhamento. Né? A gente está falando de tabelas de espalhamento. Por que espalhamento? A função dessa função hash, né, o papel da função hash na estrutura, é espalhar as chaves. Né? Aí eu pegar as determinadas chaves e determinar em qual dessas estruturas de dados cada chave vai. Seria muito bom se a minha função hash conseguisse espalhar bem. O que é espalhar bem? Né? É fazer com que cada uma dessas posições da minha função tenha mais ou menos o mesmo tamanho de chaves indo para ela. Né? Talvez fique mais claro se a gente comentar assim, o que é espalhar ruim? Né? Imagina, por exemplo, que eu troco a minha função hash, h de x igual a x mod 6, para h de x igual a 3. Okay? Se eu faço h de x igual a 3, eu estou falando que toda chave tem que ir na posição 3 da tabela. O que isso vai fazer? Vai colocar todas as chaves possíveis na posição 3. Então, a lista ligada na posição 3 fica enorme e todas as outras ficam vazias. Você concorda? Isso é ruim. Se eu coloco todas as chaves na mesma lista, eu podia só ter uma lista mesmo, né? Porque eu usar a tabela hash, certo? É até mais eficiente ter a lista daí do que só ter a tabela. Isso aqui é uma função hash que espalha muito mal, é uma função péssima para a gente usar. Seria muito mais legal se eu tivesse uma função hash que espalha melhor. Por exemplo, x mod 6 já espalha um pouquinho melhor.
Vai um pouquinho para 0, um pouquinho para 1, um pouquinho para 2, um pouquinho para 3, um pouquinho para 4, um pouquinho para 5. Se vai um pouquinho para cada um, o tamanho da lista que fica em cada posição fica relativamente pequeno. E ainda está compensando utilizar a tabela. Sempre que vocês forem usar uma função hash, tenham isso muito em mente. Tá? Existe a noção de qualidade da função hash. Uma função hash é boa se ela espalha bem. A função hash é ruim se ela espalha mal. Se ela tende todas as chaves para uma posição só, por exemplo, isso é péssimo. Se ela consegue colocar cada chave em uma posição diferente à medida que a gente insere, ela é boa. Tudo bem a noção de qualidade da função hash? Beleza. Beleza. Eu vou abrir um parênteses agora, só para comentar um negócio, tá? Eu não quero entrar em muito detalhe nisso, eu não quero justificar, aprovar, nem nada. Mas existe uma... Como é que eu posso colocar? Um resultado aí bastante interessante, que é o seguinte. Se eu pego uma função hash desse tipo daqui, né, pego a minha chave e faço o resto da divisão, tamanho da tabela, existe aí um consenso, um resultado que é o seguinte. Essa função hash, ela tende a ser ainda melhor se o tamanho da minha tabela for um número primo. Quer dizer que, por exemplo, é melhor eu fazer xmod 7, ou xmod 5, ou xmod 11, do que fazer xmod 6, ou xmod 4, ou xmod 10. Quando o número que eu estou dividindo por da minha função hash é um número primo, a função hash espalha melhor. Eu não quero justificar, não quero provar, não quero entrar em muito detalhe, porque é um negócio muito cabuloso que eu não quero trazer aqui. Foge um pouco do escopo. Eu só quero abrir um parênteses para comentar. Né? Quando o tamanho da tabela hash é um número primo, ela tende a ser melhor. Nesse caso, não é. 6 não é primo. Então, o que seria uma coisa bastante comum de eu fazer? Por mais que eu tenha disponível na memória 6 posições, faz uma tabela só de 5. Por quê? Porque 5 é primo. Beleza? Vai na fé. Né? Eu sei que eu não estou provando, não estou justificando, mas vai na fé. Se você tem uma tabela hash e você usa essa função aqui de espalhamento, né, o resto da divisão, é melhor que a sua tabela tenha tamanho primo, por motivos matemáticos lá. Tem a ver com ter pouco divisor, e aí tendo pouco divisor colide menos no zero, enfim. Matemática. Por mágica, a gente tem essa propriedade. Beleza? Só para comentar. Fecha parênteses. Uhum. Beleza. Daqui, beleza? Nenhuma dúvida por enquanto? Não? Matemática. Isso aí. Beleza. Vou pedir meus primeiros 2 minutinhos já, e aí na volta a gente fala de outra técnica de a gente resolver colisão. A que a gente viu é o endereçamento fechado. Tá com uma estrutura de dados, seja qual for, em cada posição da minha tabela hash, e todo mundo que colide se põe na mesma estrutura de dados. Se preocupe em ter uma função hash que espalha bem. Sem endereçamento fechado. 2 minutinhos e a gente fala do outro endereçamento, que é o aberto. Já volto.
Opa, voltei. Esperar o pessoal voltar um pouco. Ali o Lucas. Gabriel também. Legal. Beleza. Então, colisão, duas chaves indo para a mesma posição da tabela hash. Isso é um problema. O que a gente faz? Duas formas de fazer. Endereçamento fechado, colocar uma estrutura de dados em cada posição da minha tabela. A ideia é boa, só que tem um problema que é o consumo de memória. Né? Quer dizer, problema depende da situação, se isso é um problema ou não. Mas tem essa questão que endereçamento fechado consome memória. Né? Se eu estou colocando uma estrutura de dados além da própria tabela hash, dentro de cada posição da minha tabela, eu vou gastar uma memória, além da memória da tabela hash, a memória das próprias estruturas de dados. Se você está com memória sobrando, beleza, só vai. Mas e se eu não tiver essa memória? Né? Se eu estou numa aplicação de memória bastante restrita, bastante limitada, um sistema embarcado, por exemplo, isso acontece. Eu tenho muita pouca memória e eu tenho que ser muito... Assim, tem que ser hacker, né? Tem que ser o cara que sabe lidar com pouco recurso. Né? Imagina que por qualquer motivo, eu só tenho memória disponível para a tabela hash. Eu não consigo fazer nenhuma outra estrutura de dados, senão o próprio vetor. Eu só tenho o vetor, beleza? Só tenho o vetor, não consigo alocar mais memória. Vou tentar inserir uma chave nova numa posição que já tem uma chave lá, ou seja, uma colisão. O que eu vou fazer? Procura outra posição do vetor para inserir. Beleza? Se eu não posso criar uma estrutura de dados naquela posição, e aquela posição está ocupada, então vai achar outra posição dentro do próprio vetor para estar inserindo essa sua chave. Esse é o endereçamento aberto. Né? Ele é aberto no sentido de que ele não é fechado. O fechado quer dizer que você fecha os números que colidem na mesma estrutura. O aberto não, né? Você não consegue fazer esse fechamento. Okay? Qual que é a ideia? Você não vai mais definir uma única função hash. Você vai definir uma sequência de funções hash. H1, H2, H3, H4, H5, etc. até HN. A ideia de definir uma sequência de função hash é assim. Você usa a função H1 para descobrir onde você quer inserir. Se aquela posição estiver cheia, usa a posição H2 para achar outra posição. Se ela estiver cheia, usa H3 para achar outra posição. E por aí vai. Beleza? Você pode escolher qualquer sequência de função hash se todas elas mapearem de 0 a n-1. A escolha mais comum é o que a gente chama de sondagem linear. Né? O que é sondagem linear? Tem uma formulinha aqui, né? HI é igual a HI menos 1 de x mais 1 mod n, mas o que eu estou falando é o seguinte. Uma função hash ela é igual à função hash anterior mais uma posição. Aí eu tiro o mod m para fazer ela ser circular. O que eu estou falando na prática com essa equação é assim, ó. Você tenta inserir numa posição. Se essa posição estiver ocupada, você tenta imediatamente a próxima. Por exemplo, a função H1 seria a sua função hash original, né, que você escolhe lá para fazer o espalhamento. Usa ela para definir uma posição do vetor. Se essa posição daqui estiver ocupada pela sondagem linear, você tenta imediatamente a que vem depois. Se a que vem depois também estiver ocupada, tenta a que vem depois. Tenta a que vem depois, até você achar uma posição livre. Tudo bem? Sondagem linear é o mais comum de se fazer. E aí vamos fazer um exemplo disso, que eu já trouxe aqui para vocês. Professor, nesse tipo de coisa aí, no pior dos casos, eu teria que andar pelo vetor inteiro para achar esse coisa, né? Uhum. Que é uma porcaria. Sim. Não, beleza. Fico feliz que você já percebeu isso. O endereçamento aberto é ruim, na real. Se você tem memória disponível para dar e vender, usa o fechado, é bem melhor. No pior caso, você ainda vai espalhar todo mundo para a mesma posição, né? E ainda você vai ter que percorrer todas as chaves, que é o mesmo efeito.
Mas pega uma função hash razoavelmente boa, que espalha razoavelmente bem, e você evita de ter que olhar para todo mundo no pior caso, no endereçamento fechado. Aqui não, de fato. Isso de fato vai acontecer, quer ver? Imagina que eu tenho como exemplo essa tabela hash de 7 posições aqui, então de 0 a 6. Eu quero inserir essas chaves daqui que eu trouxe de exemplo. Eu já adiantei e já calculei a função hash. Então, por exemplo, na hora que eu for inserir o 6, eu vou calcular hash de 6, 6 mod 7, até faltou falar isso, né? Mas eu estou usando h de x, h1 de x, sendo x mod 7. 6 mod 7 dá 6. Então, na posição 6, eu vou inserir o 6. Como eu não tinha ninguém antes nessa posição, né? Estava livre, beleza, consegui inserir o cara lá. Aí eu vou inserir o 26. Calculei a função hash para o 26, deu 5. Ah, a posição 5 está livre, beleza, põe o 26 ali. E agora, perfeito. Vou inserir o 41. Na hora que eu inserir o 41 e calcular a função hash dele e ver que deu 6, eu vou bater aqui na posição 6 e ver que já está ocupado. Não posso inserir o 41 aqui. Não posso abrir uma estrutura de dados embaixo, porque eu tenho endereçamento aberto. Eu vou ter que fazer é olhar outra posição do vetor para inserir esse 41. Se eu estou fazendo sondagem linear, eu vou olhar a próxima. A próxima seria 7. Mas como eu estou fazendo mod 7, é circular, a próxima é 0. Esse 41 vai acabar aqui. Tudo bem? Legal. Vou inserir o 31. Calculei a função hash do 31, vi que deu a casa 3. Então, na casa 3, onde eu vou inserir o 31? Estava livre, consigo inserir direto. O 46, a hash dele dá o 4. O 4 está livre, vou inserir o 46. Beleza? Vou inserir o 79. Função hash do 79 dá 2. O 79 está livre. Beleza? Vou inserir o 79 aqui. A hora que eu for inserir o 34, a função hash dele deu 6. A posição 6 está ocupada, não posso inserir. A posição 0 está ocupada também, não posso inserir. Vou inserir o 34 aqui na posição 1. Beleza? Eu vou trocar esse exemplo para piorar ainda mais. Ao invés de eu inserir o 34 por último, vou inserir o 8. A hora que eu inseri o 8, a função hash de 8 deu 2. A hora que eu inseri o 9, a função hash do 9 deu 2. Né? 9 mod 7, 2. É o que o Gustavo falou. O Gabriel falou, perdão. Olha a porcaria que isso vai dar. Vou bater a posição 2, vou ver que está ocupado. Não posso. Se eu estou fazendo sondagem linear, eu vou tentar na posição 3 agora. Estou ocupado. Vou tentar na 4. Estou ocupado. Vou tentar na 5. Estou ocupado. Vou tentar na 6. Estou ocupado. Vou tentar na 0. Está ocupado. E só agora na 1 eu vou conseguir inserir ele. Eu tive que percorrer todo o vetor, dar uma volta imensa só para conseguir inserir essa chave daqui. Beleza? Isso é ruim. E pior ainda, qualquer outra chave que eu tentar inserir agora, eu não consigo, porque o vetor ficou cheio. Na lista ligada lá, né, eu podia ficar dando um malloc e inserindo as chaves até o sistema operacional falar que acabou a memória. Aqui não. Se eu passo de tamanho da tabela hash, o número de chaves que eu tenho, então nesse caso 7, se eu passo de 7 chaves, eu não tenho mais o que fazer. Não tem isso, mas não tem. Ah, tá cheio, não tem. Erro. Beleza? Por isso eu digo, endereçamento aberto é ruim. Se você puder escolher o fechado, é melhor. São muito poucas as situações que a gente é obrigado a usar o aberto ao invés do fechado. Em todas as outras, o fechado é melhor. Mas só para mostrar, existe o aberto. Tudo bem até aqui? Então, a gente sabe o que é uma tabela hash, como ela funciona, o que é uma colisão, e as duas técnicas de resolver colisão de tabela hash. Endereçamento fechado e endereçamento aberto. Sobre a estrutura de dados em si, tabela hash, era isso. Eu ainda quero falar sobre hash para string, que é bem interessante. Mas, antes disso, sobre a estrutura de dados e os dois endereçamentos, tudo bem?
Nenhuma dúvida de ninguém, nada? Beleza. Eu quero falar agora com vocês tipo um caso especial, né, da tabela hash, que é hash para string. Isso é bem legal. Inclusive, né, a gente vai repassar o exercício da semana daqui a pouco, que já está no mudo. Mas o exercício da semana é sobre hash para string. Vamos falar sobre isso. Hash para string é um negócio bastante interessante. Hash para string é o seguinte: imagina que eu tenho um dicionário em que as chaves não são mais números inteiros, são strings mesmo. Né? Eu quero poder inserir strings, buscar strings e remover strings da minha estrutura de dados. Né? Eu quero fazer isso com tabela hash com endereçamento fechado. Imagina, por exemplo, eu tenho uma tabela hash de tamanho 7, endereçamento fechado. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, por lista ligada. Inicialmente assim. O que eu quero fazer é definir uma função hash para string. Por exemplo, imagina que nessa tabela aqui eu quero inserir a string bola. E olha, eu nem consigo colocar essa string numa posição direta da minha tabela, porque as posições são números de 0 a 6 e a minha string é uma sequência de letras. Nem tem como fazer direto. Eu preciso definir uma função hash. Uma função que olha para essa string, olha as letras, olha as posições das letras, quem vem antes, quem vem depois, sei lá. Dá um jeito de olhar para essa string e dela decidir, isso aqui vai para a posição tal. Sendo tal o número de 0 a 6. Ok? Eu quero mostrar alguns exemplos com vocês, mas antes disso, alguém tem alguma ideia do que seria uma boa função hash para string? O que vocês fariam para olhar para uma string e decidir para qual posição do vetor ela vai? Olha o primeiro caractere sempre. Ordem alfabética. Mod de valor char de alguma letra. Temos algumas ideias aqui. Mod de valor char de alguma letra. Interessante. O que é valor char de uma letra? O ASCII dela. Então eu vou lá na tabela ASCII, olho, por exemplo, a primeira letra, o B. Nem sei, acho que é 66. Aí eu tiro o mod 7 e vai em alguma casa. Tipo isso. Ok. A ideia é boa. A ideia é boa, mas eu vou dar uma simplificada e eu vou assumir que a minha string só tem letra maiúscula de A a Z. Tá? O que eu quero fazer é um mapeamento do tipo assim, o A é 0, o B é 1, o C é 2 e por aí vai. Parece? Só para simplificar. Não tem um negócio de enumeração que faz isso aí? Você diz em C? Tipo, eu lembro de ter visto no semestre passado. Era um negócio que a gente estava vendo Struct e o professor queria usar notas como letras. Aí ele fez tipo enumeração. Uhum. Dá para fazer, né? Eu acho que funciona. Mas tem um chucho bem legal que dá para fazer, que é você pegar a tua letra e subtrair o código ASCII da letra A. Isso aqui é bem legal. Né? Você pega... Porque a letra sozinha representa o código ASCII dela, né? E aí você subtrai o código ASCII do A, né? Essa conta vai dar 0 para A, vai dar 1 para B, 2 para... Vai dar exatamente isso aqui, né? Que a gente quer. Acho que é o jeito mais
mais simples de fazer. Mas dá para converter, né? Dá para converter dessa maneira. E aí, uma ideia é olhar a primeira letra, né? E decidir. Então, por exemplo, aqui, a primeira letra B, então B é 1, eu colocaria a bola na posição 1. Seria isso? A primeira ideia. Por que essa função hash, embora funcione, ela não é tão boa? E aí vamos lembrar o que é uma função hash boa e uma função hash ruim. Função hash boa espalha bem as strings na tabela. Função hash ruim colide demais. Tem uma tendência a colocar muita string na mesma posição. Por que essa string, essa função hash, aliás, poderia ser melhor. Não que ela é ruim, mas poderia ser melhor. Se olhar só para a primeira, qualquer palavra com B vai entrar lá. Perfeito. Se eu uso só a primeira letra como critério, todas as palavras que começam com a mesma letra colidem. E aí pega o teu dicionário Aurélio e olha quantas palavras tem com a letra P. Muitas. Certo? Isso é um problema. Ao invés da gente olhar só uma letra, será que a gente consegue olhar para todas as letras e fazer alguma conta? O tamanho da palavra? Tem algum? Qual que é a ideia de usar o tamanho da palavra? Aí o tamanho da palavra seria o número. Tipo, se a palavra tem, a bola tem 4 letras, a gente usa o valor 4. É uma alternativa também, é uma função hash válida, que funciona, mas aí vai colidir todo mundo que tem 4 letras. Certo? Quero espalhar um pouquinho melhor. Ó, o Didi falou ali, ó. Soma todos os ASCII e divide por 7. Por fazer o mod 7, né? Então você considera o valor numérico de cada letra, de todas elas, não só de uma específica, soma todo mundo e tira mod 7. É isso? Didi? Então, por exemplo, na hora que eu for calcular a função hash de bola, B, nessa coisinha aqui vale 1, nesse mapeamento. O L está valendo, desculpa, o O ainda, né? Vale 14. O L vale 11. E o A vale 0. Então, isso aqui, né, associando, o B é 1, o O é 14, o L é 11 e o A é 0. O que eu teria era 1 mais 14 mais 11 mais 0 mod 7. Isso aqui vai dar 5. Vai dar 15 mais 11, né, vai dar 26. 26 mod 7 dá 5. Então, a bola viria para essa posição. Era essa a ideia? Legal, todo mundo entende essa ideia do Didi? Associa um valor numérico a cada letra, soma e tira o mod no final. A ideia é muito boa, concordo. É melhor do que todas as outras que a gente viu antes. Espalha relativamente bem, porque considera todas as letras da string, e não só uma letra específica, ou só o tamanho, alguma coisa assim. Todo mundo entra na mesma conta. Porém, poderia ser melhor. E aqui deixa eu abrir um parênteses, tá? Só para comentar uma coisa para ficar na gravação, porque depois vocês vão me perguntar durante a semana, então eu já adianto para comentar. Eu vou repassar o exercício da semana daqui a pouco, mas o exercício vai ser escolher uma função hash para string e justificar por que a função que você escolheu é boa, beleza? O exercício é exatamente o que a gente está fazendo aqui na aula, na verdade, né? Essa função hash aqui, se você jogar no exercício, eu não vou aceitar. Então já fica na gravação, ok? Ela é boa, mas como tem uma função melhor que a gente vai ver daqui a pouco, essa não serve.
beleza? Mas ela é boa, eu reconheço isso, tá? Foi um passo importante. O que a gente vai fazer é partir dela, fazer uma melhor. Mas ela é boa, tá? Não, assim, não fique triste, Didi, ok? Não fique triste. Ela é boa, tá? Inclusive, estava nas notas dela. Era onde eu queria chegar no primeiro momento. Depois a gente chega em outro, mas... Entendeu? Não fique triste. Okay? Você fez um passo importante aí para algo. A gente só precisa mudar um pouquinho isso daqui, tá? Assim, ela é quase muito boa, né? A gente só precisa mudar um detalhezinho para melhorar um pouquinho. Não joga a mesa, não, coitado. Beleza. Eu fiz a mesma coisa semestre passado, tá? Não é nada pessoal. Semestre passado também. Essa aqui eu não aceitei, aí eu aceitei a que a gente vai ver daqui a pouco. Só para comentar. Olha só, essa função do Didi, ela é muito boa. Considera todas as letras, soma bonitinho, beleza? Eu acho que espalha bem. Qualquer uma letra que você muda na string vai mudar essa soma, e aí vai mudar o resultado da hash. Então está espalhando bem nesse sentido, né? Qualquer pequena modificação que você faz está indo parar em outra posição e não na mesma. Isso é muito bom. Mas ainda tem uma coisinha que essa função daqui poderia ser melhor. Qualquer anagrama de bola cai na mesma posição. Você lembra do que são anagramas? É você considerar a mesma string com as mesmas letras, porém em outra ordem. Então, por exemplo, BOLA, nessa função, colide com loba, que colide com labo, que colide com balo, que colide com qualquer outro anagrama disso aqui, né? BLOA, OLAB, ALOB. Se eu pegar as letras da minha string e trocar elas de ordem, eu só vou trocar a ordem em que essa soma aqui é feita. Só que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, a soma em si não vai mudar e a hash vai coincidir na mesma posição. Conseguem perceber isso? Essa são hash colide anagramas. E esse é o problema dela. Ela é boa, repito de novo, ela é boa. Não tiro o mérito dela. Ela não colide um monte de coisa, só que ela ainda colide anagrama. Como é que a gente consegue mudar um pouquinho essa função hash para não só levar em consideração os valores das minhas letras, mas também a posição que cada letra ocorre na minha string? Subtração, como é que é isso? Multiplica a posição da letra pelo ASCII. Como assim, como é subtração? Medo. Não, não. Assim, Faz em ordem. O contexto. Faz em ordem. Faz o 1 menos o O ali, o valor do O, menos o valor do... Aí pelo menos você está alterando um pouco na questão da ordem. Apesar que qualquer anagrama com B vai ter o mesmo problema, né? Se eu entendi, sim. Você quer colocar alguns positivos e alguns negativos. Concordo, isso ajuda na questão do anagrama. Mas aí, se você considerar só quem pega positivo e só quem pega negativo e fazer anagrama só dentro deles, ainda colide. Certo? Mas concordo, é uma ideia boa. A gente está cada vez mais melhorando a nossa função hash. Vamos lá. Multiplica a posição da letra pelo ASCII. Conte-me mais sobre isso, João. Qual que é a ideia? Ou como é que ficaria no caso da bola nessa ideia?
Se eu não estou enganado, seria 1 vezes 1, aí o O seria 2 vezes... É 14 ali? 14, né? Aqui 14, aham. Acho que era isso que você estava falando, né? Ok. Aqui seria 3 vezes 11 mais 4 vezes 0. Legal. O que você... E claro, depois disso tudo, mod 7, né? Sempre lembrar de fazer o resto da divisão para cair num número de 0 a 6. Perfeito. Legal, legal, legal. Olha só, a gente está fazendo como se fosse uma soma ponderada, dando um peso para cada letra e usando a posição dessa letra como peso. Muito bom. Aí a gente consegue não colidir os anagramas, né? Porque, se eu trocar a ordem do 14 por 11, né, trocar o O com L, por exemplo, né, eu vou ter 2 vezes 11 mais 3 vezes 14. Isso já é um resultado diferente de 2 vezes 14 mais 3 vezes 11. Porque quem eu multiplico por 2 vai ser diferente de quem eu multiplico por 3. Eu gostei dessa ideia. Essa ideia é muito boa. Tô até pensando em já aceitar essa daqui como um exercício. Que é boa assim. Leva em consideração a posição de cada um. Assim, ainda vai ter um ou outro casinho ali que pode colidir, né? Ou não. Se eu fizer 2 vezes 3 e depois 3 vezes 2. Isso é diferente de 2 vezes 2, 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 6, 6, 12. Isso aqui vai dar 4, 9, 13. Gostei. Fica na gravação já. Isso aqui eu aceito. Beleza? Leva em consideração cada posição. Legal. Parabéns. Mas tem uma outra que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, né? Só para mostrar, é o que consta da nota de aula, que a ideia é o seguinte, bastante interessante. Eu vou considerar cada posição, aliás, perdão, em cada letra eu vou considerar não só o valor dela, mas também a posição dela, interpretando a minha string como um número de base numérica 26. Aqui eu abro um parênteses. Vocês viram a representação numérica lá em prog, né? Número em binário, hexadecimal, octal, essas coisas, né? Então, se eu falar para vocês que essa bola daqui poderia ser um número em base 26, e aí, para a gente pensar isso em decimal, eu quero dizer o seguinte, 1 vezes 26 na 0, mais 14 vezes 26 na 1, mais 11 vezes 26 na 2, mais 0 vezes 26 na 3, tudo isso o mod 100. Vocês devem lembrar, pega cada dígito do seu número e multiplica pela base elevado à posição que o número aparece na sequência de números, certo? Se eu faço essa conta dessa maneira daqui, eu estou considerando como se bola fosse o número 1, 14, 11, 0 em base 26. Eu acho essa daqui uma função hash boa também. Também aceito essa daqui no exercício. Porque eu vejo ela como a mais parecida em a gente olhar a nossa string como um número propriamente dito, e só tirar mod 7 desse número, que era o que a gente tinha nos exemplos anteriores, em que a gente trabalhava com chave de número inteiro, né? Lembra lá, quando a gente tinha uma chave de número inteiro, a gente só pegava o número e fazia mod 7, ou mod 6, mod tamanho da tabela. Né? Eu vejo essa maneira muito como a mais parecida com isso, de olhar minha string como um número mesmo e tirar mod 7 dele. A única diferença é que eu faço uma continha para
Assim, para descobrir que número é esse que eu estou olhando. Quando eu multiplico cada número pela base elevado à posição, né, eu estou muito levando em conta a posição de cada número. Né? Assim, isso vale até para decimal, né? Se eu tenho, por exemplo, 123, vocês concordam? Isso é diferente de 132. Né? E a maneira com que eu calculo esse valor, né, é multiplicando aqui o 2 por 10 na 1 e o 3 por 10 na 0, nesse caso. E aqui eu multiplico o 3 por 10 na 1 e o 2 por 10 na 0. Então, quando eu considero uma base numérica, né, para representar um número, assim, até a parte do mod não tem como colidir ninguém. Esse é o meu ponto. Se eu tiro esse mod daqui e só calculo quanto vale esse número, né, cada string diferente vai me dar um número diferente. Porque é de fato como eu estou interpretando a string. Esse é o meu ponto. Beleza? Okay. Aí vai ter colisão na hora de tirar o mod set. Mas antes do mod set, ninguém vai colidir. Essa daqui, na aula de hoje, é a função hash melhor que tem. Das que a gente viu na aula de hoje. Beleza? Okay. Professor, tem algo que me incomoda muito nessa estrutura que a gente está vendo hoje. Que, independente do que a gente faz, tem 7 espaços só a gente está usando, né? Então, por exemplo, se a gente tiver 1000 elementos, em média a gente vai ter que fazer 1000 sobre 7 verificações de todo modo. Parece muito ineficiente. Tipo, pensando assim, eu não sei na prática. De fato, mas primeiro é aquela coisa, né? Sem colisão, tabela hash é perfeita. O problema é que colide, né? E mesmo assim, se você colocar ela do lado de outras estruturas de dados que a gente estudou antes, tipo a lista ligada, se você tem uma função hash boa, que faz essa média que você falou, de ter 1000 sobre 7, né? Ter 1000 sobre 7 depende muito da qualidade da função hash. Se ela é boa bastante para isso, na tabela hash você faz 1000 sobre 7. Numa lista ligada que tem todo mundo, você faz 1000. 100 sobre 7. Então você já está fazendo 7 vezes mais rápido, certo? Melhor ainda, ao invés de colocar uma lista ligada no endereçamento fechado, põe uma AVL, por exemplo. Por que não? Pode ser qualquer estrutura de dados. Então põe uma AVL na 0, uma AVL na 1, uma AVL na 2, uma AVL em cada uma dessas posições. A AVL, por si só, sozinha, já é bastante eficiente, né? Uma AVL com 1000 elementos já é bem eficiente, já é bem bom. Imagina uma AVL com 1000 sobre 7 elementos, né? É melhor ainda. Então, de certa forma, se a função hash é boa, essa estrutura serve para dar uma amortizada no problema. Né? Ao invés de você ter que, de alguma forma, olhar para todo mundo ou envolver todo mundo, você só envolve uma parcela. E 1000 por 7 dá 140 e pouquinho. Eu fiz a conta aqui. Né? Então, imagina, ao invés de você olhar por 1000, você olha 140. Você tem um ganho aí. Beleza? Mas tudo isso só se a função hash espalha bem. Se eu conseguir essa média de 1000 por 7 aí. Por isso é muito importante a qualidade da função hash. Beleza. Por enquanto, nenhuma dúvida? Não, tudo certo. Beleza. Eu quero abrir um parênteses agora para comentar o seguinte. Essa aqui é a melhor função hash que a gente viu na aula. Né? Aliás, deixa eu abrir 2 parênteses. Tá? Eu vou aceitar essa daqui e eu vou aceitar a que a gente viu antes no exercício. O exercício pede para justificar. Galera, quando você for justificar, coloca na justificativa o que você entendeu de por que essa função hash é boa. Tá? Semestre passado eu pedi esse exercício, a galera justificava assim, porque o professor mandou colocar essa. Eu realmente vi essa justificativa. Não é isso, tá? Coloca a justificativa. Essa daqui espalha bem, porque considera a posição de cada letra na string, não só a letra em si. Beleza? Não coloca lá, é porque foi o que a gente viu na aula, foi o que o professor mostrou e é o que eu estou usando. Não é esse o intuito.
E aí deixa eu abrir um parênteses. Essa é a melhor que a gente viu na aula. Existem função hash melhores do que essa. Né? Existem função hash tão boa, mas tão boa, que elas são usadas para outras coisas que nem sempre são tabelas hash. Eu não sei se vocês já viram essa palavra antes, né? Hash. Talvez sim. Não? Ninguém. Tag? Hashtag? Oi? Não, tem alguma coisa a ver? Cara, não, verdade, velho. Se for parar para pensar, a hashtag do Twitter é uma tabela hash, né? A hashtag está agrupando numa mesma posição todas as palavras que tem aquela hashtag, né? E aí quando você dá a busca por aquela hashtag específica, vem todas aquelas. Claro que a estrutura do Twitter vai ser mais complexa e tal, mas é algo que faz sentido, né? Mas existe um outro conceito que hash aparece, que é a criptografia. Vocês já ouviram falar de MD5, SHA-1? Não? Seguinte. Isso é só a título de curiosidade, né? Só para comentar. MD5, sim. Existem funções hash. Assim, essa preocupação com a qualidade da função hash, ela é realmente importante, ela é real. Os cientistas ficam estudando função hash e a qualidade delas em artigo científico e fazendo experimento e tudo mais, tudo mais. Cientistas chegaram em algumas funções hash que são tão boas, tão boas, tão boas, tão boas, tão boas, que quase nunca colidem. Né? MD5 é um exemplo dessa, né? É uma função hash para string, que pega a tua string e transforma num número lá, gigante o número, mas é um número que ele transforma lá, de tal forma que é muito improvável você achar uma outra string que colide com a MD5 da sua primeira string. Você acha duas strings que a função hash MD5 é a mesma, boa sorte. É muito difícil mesmo. É tão difícil que essa função hash MD5 é usada para criptografia. Por exemplo, quando você faz um cadastro num site, né, você vai cadastrar lá no Globoplay lá, para ver a Olimpíada. Você precisa digitar uma senha, né, para cadastrar a tua senha. Por motivos de segurança, o que vai para o banco de dados, o que vai ser guardado no servidor deles lá, não é a tua senha. Eles vão pegar a tua senha, dar a tua senha para uma função hash, por exemplo, MD5, e o que vai para o banco de dados é a hash da tua senha, e não a sua senha em si. Eles chamam de criptografar a sua senha. Por que eles guardam a hash e não a tua senha? Por motivo de segurança. Se um dia algum hacker invadir o banco de dados, vai dar a tua senha lá. Você não quer isso. Então, uma maneira de esconder a tua senha dos hackers é, ao invés de guardar a senha propriamente dito, o que vai dar guardado lá é uma hash da sua senha. Uma MD5, um SHA-1, enfim. Essa função hash é muito boa. Quando você faz login no site, o que o sistema faz não é comparar se a senha que você digitou é igual à senha que está no banco de dados. A senha que está no banco de dados é uma hash. Sim, gente. Ué, se quer ser hacker, você tem que aprender a hackear MD5. Meu Deus, o Lucas tá surtando ali, gente. Mas é por isso. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu realmente não entendi a piada, mas existe uma função hash chamada MD5. Okay? Você pode procurar no Google depois, hash MD5. Ah, ok. Não tô ligado. Esse fim de semana, olha só, eu comecei a jogar Pokémon Unite, que dizem que é um LOLzinho simplificado. A vez que eu tentei jogar LOLzinho não deu muito certo. Sobrou até para minha mãe, né, coitada. Eu quero ver se nessa simplificada eu consigo pegar melhor, para talvez, quem sabe, lá na frente mudar para o LOLzinho de novo e aí entender essas referências daí. Mas, por enquanto, não peguei. Mas só para voltar. Quando você dá login num site, você digita a tua senha, o que o sistema faz é calcular a hash da senha que você digitou e ver se a hash do que você digitou bate com a hash que está no banco de dados. Se bater, é que ele deixa você logar.
Você pode pensar, bom, mas isso é um pouco complicado, então. Isso quer dizer que eu não preciso, de fato, saber a minha senha. Eu preciso saber qualquer string que colida com a minha senha. Para eu logar, basta eu saber uma string que é a hash de igual a hash da minha senha que eu cadastrei antes. Isso é verdade. Se você digitar uma senha que não é a sua, mas que a hash deu igual, você vai conseguir logar no site. Aí você pode pensar, mas isso é inseguro então, né? Quer dizer que eu posso logar com qualquer string que bate a hash. Sim, pode. Por isso a importância da hash ser boa. Se você usa uma hash MD5, boa sorte em tentar achar uma outra string que colida com a tua senha. Boa sorte mesmo. É bem difícil. Só para fazer esse comentário, beleza? Procurem depois hash MD5 lição de casa. Vocês procuram hash MD5 no Google e eu procuro LOL MD5 no Google. E eu vejo do que vocês estão fazendo. Beleza? Beleza. Só para mostrar para vocês, um último parênteses, existe o conceito de hash hierárquica. Isso eu só quero mostrar nas notas de aula. Eu não vou aprofundar muito, não. O que é isso aqui, ó? Beleza. Existe um tipo de hash que a gente chama de hash hierárquico. Hash hierárquica é um hash de endereçamento fechado, só que a estrutura de dados, ao invés de ser uma lista ligada ou uma velha ou qualquer outra coisa, é outra tabela hash. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela hash de 3 posições daqui, endereçada por uma hash H1, e em cada uma dessas posições eu tenho outra tabela hash de 2 posições, endereçadas por uma hash H2, que por sua vez tem em cada posição outra tabela hash endereçada por outra H3. Então, a hash hierárquica é basicamente uma hash recursiva. É uma hash de endereçamento fechado, e a estrutura de dados que a gente usa para fechar o endereçamento é outra tabela hash. Isso dá para a gente, basicamente, uma sequência de funções hashes, né? Então, uma primeira função hash H1 para indexar a primeira tabela, depois H2 para indexar a segunda, H3 para indexar a outra. Tudo bem? Hash hierárquica é muito, muito, muito parecido com árvore, mas muito mesmo. Eu até poderia forçar a barra e dizer que as árvores são um caso especial de tabela hash, né? Em que o tamanho é sempre 2 e que a função hash é sempre menor para um lado, maior para o outro. Mas a gente pode generalizar isso, né, e definir quantas posições eu quiser na minha tabela hash em cada nível e usar em cada nível a função que eu quiser. E aí tem um exemplo aqui de uso, né? Mas a ideia é muito análoga às árvores. Beleza? É só isso mesmo. Beleza. O que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje era isso. Antes de passar o exercício, perguntar se ficou alguma dúvida, alguma coisa. Tudo certo? Essa hash igual aquele hash map? Sim. Hash map é tabela hash. É outra... pode chamar de hash table ou hash map, é a mesma coisa. Hash map. Puta, tem um vídeo muito bom, inclusive, sobre isso. Depois eu passo para vocês no Discord. Beleza. Eu estou relutante porque existe um map propriamente dito, que é outra coisa, né? Mas é outra coisa. O hash map é a tabela hash mesmo. Ok? Beleza, João? Sim. Legal. Exercício da semana. Como contei antes, o exercício é escolher uma função hash boa. Tem como entrada strings contendo letras maiúsculas até 100 caracteres e poderia ser utilizada para indexar uma tabela hash de tamanho 11 com endereçamento fechado por lista ligada. Então, pensa numa tabela hash de 11 posições e o exercício é se perguntar o que seria uma boa função hash para isso. Eu vou pedir para você escrever um programa em C que lê do usuário inteiro N, seguido de N chaves do tipo string,
respondendo apenas letras maiúsculas. Você tem que computar a função hash escolhida para cada chave que o usuário digitar. E no final, para cada inteiro de 0 a 10, né, 0 inclusive, 11 exclusivo, então de 0 a 10, você tem que imprimir quantas chaves ocorreram naquela posição da tabela. Então, por exemplo, né, o usuário vai, vou digitar 14 chaves. Daí ele vai lá digitar estruturas, dados, vetor, matriz, lista, bola, blá, 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 blá. Você computa a função hash para cada uma dessas strings, e aí você conta em cada posição, né, para cada número de 0 a 10, quantas strings deram aquela função hash. E aí você imprime, por exemplo, na posição 0 foi uma chave, na 1 foi 2, na 2 foi 3, etc. Note que nesse exercício você não precisa tratar as colisões, isso é, criar a lista ligada para cada posição da tabela. Apenas contar as ocorrências ocorridas em cada posição. Vinícius, pode falar. Fique à vontade. Não? Tudo certo? Ok. Foi sem querer? Tranquilo. No final, então, não precisa adicionar a palavra em si na posição? Não. Não precisa. Só precisa calcular a função hash e ir lá na posição da função hash e aumentar um contador. Mas você não precisa incluir a palavra propriamente dita. Você não precisa montar a tabela hash. Eu só quero saber, em cada posição, quantas strings iriam entrar naquela posição se eu estivesse fazendo a tabela. Tudo bem? Beleza. E aí justifica a escolha da função hash com printf no final. Então, printf, você escolhi essa função porque alguma coisa. Faz um printf no final lá, justificando a sua escolha. É só uma observação, né? A saída do programa pode ser diferente da dada acima, dependendo da função hash que você escolheu. Isso aqui é só um exemplo. Pode ser que, dependendo da função hash que você escolheu, tenha mais chave na posição 0, menos chave na posição 1, ou mais na 1, menos na 0, enfim. Esses números aqui, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 1, são só exemplos. Você não precisa bater com esses números. Depende da função hash que você escolhe. Escolhi essa função hash e o professor não gostou da minha. Não, coloca lá, porque a função hash que eu defini estava colidindo anagramas porque não considerava cada posição das letras, e só as letras em si. Justifica não fazendo menção a algo, fazendo ao conteúdo que a gente viu. Beleza? Vale nota individual entregar até sexta-feira. Tudo bem, exercício? Beleza. Legal. Como eu comentei, né, tem duas funções hash que a gente falou na aula que eu estou aceitando. Se você quiser fazer outra função hash, pode, desde que, por favor, leve em consideração, de alguma forma, a posição de cada letra. Se você levar a posição de cada letra em conta na hora da função hash, e não só as letras em si, está valendo. Mas leva em conta as posições, ok? Beleza, tudo certo, então? Beleza. Só para não esquecer, né, último recadinho, o trabalho 1 é para amanhã, então todo mundo já terminando o trabalhinho aí. Amanhã a gente começa a falar de grafos e já sai o trabalho 2, que vai ser sobre grafos. Então é só um lembrete aí para terminar o trabalho 1, porque amanhã já vai ter o trabalho 2. Ufa, que correria. Eu nem terminei o enunciado do trabalho 2 ainda, vou ter que terminar essa noite aí para conseguir lançar amanhã. Mas sai amanhã, beleza? O Windows tem um compressor de arquivos em zip, pode usar? Não entendi. Para enviar o trabalho 1, você pediu em .zip. Se ele gerar um .zip, tudo bem. Pode usar qualquer um. Em hardware, zip, Windows 7Z. Se gerar o zip no final.
Por favor, galera, não manda RAR. Não manda 7-zip. Galera, todo semestre eu peço zip e a galera manda RAR. Manda zip, por favor. O WinRAR gera zip, mas gera zip. Beleza? Não RAR. Beleza? Nem sempre eu consigo abrir RAR aqui no meu computador. E RAR também ele é um formato proprietário, né? Tecnicamente tem que pagar. Vocês estão ligados, né? A história dos $40 lá que ninguém paga, né? Tecnicamente deveria. Então, vamos usar um formato aí que é legal usar, né? Que está legalizado aí. Professor, mas por que aquele negócio lá sempre pede para a gente pagar, e funciona, continua funcionando, mesmo sem pagar? Pois é, não sei, né? Os caras, não sei realmente o que eles pensam lá. Porque... Ó, a gente cobra, tá? Não é de graça, mas se quiser não pagar, pode. Sei lá, velho. Para mim não é roubo ser consentido. Verdade. Tem que ser consentido, né? Mas beleza. Põe zip, por favor. Isso. Põe zipão lá, que me ajuda bastante. Ou targz. Beleza. Mais pessoas usando da empresa obrigatória por lei. Certo. Espertinho eles, né? Gente, targz é tão bom quanto e é grátis. É software livre o targz. Qualquer um pode usar. Mas enfim. É outra história. Beleza? Alguma dúvida, alguma coisa por enquanto? Tudo certo? Beleza. A gente se vê amanhã de volta então, falando sobre grafos, falando sobre mais um trabalho para fazer. Até lá, qualquer dúvida, mensagem privada, e-mail, via aluno, Discord, estou à disposição. Procurem os monitores também. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê amanhã. Até. Prof, rapidão. Oi. Sim. A parte da maratona, essa sexta agora, a gente teria acesso aos exercícios passados que teve? Porque eu acho que é eu e o Brunoro que vamos entrar essa semana. Pede no grupo lá, por favor, senão eu vou esquecer de passar. Pede no grupo, daí eu mando lá o PDF. Beleza? Falou, prof. Um ótimo dia para você. Valeu. Tchau. Vocês também. Valeu. Valeu, prof.